vai acompanhar agora através da live. Nós tivemos uma pequena dificuldade, mas estamos iniciando através da live agora, no momento da palavra, e o pastor Michel vai trazer a palavra, tá bom? Então, que você possa acompanhar aí com o coração, né, fervoroso, para ver o que Deus tem para poder falar em nossa mente nessa noite, tá bom? Vamos orar pela vida do pastor? Vamos orar, queridos. Estenda as suas mãos para cá. Senhor, nós queremos pedir agora pela vida do pastor Michel, que o Senhor possa abençoá-lo, guardá-lo e protegê-lo atrás da tua cruz. Ó Deus, que o recado, a mensagem, a ministração, ó Deus, preparada e reservada através da vida dele, possa encontrar, ó Deus de amor, em nossos corações, ó Deus, um lugar reservado, um lugar de conforto e também um lugar de despertamento. Que essa palavra, ó Deus, possa, através da vida dele, alcançar as vidas aqui na igreja e também através da live. Em nome de Jesus, nós profetizamos que o Espírito Santo do Senhor possa usar a vida dele. Nós pedimos isso e damos liberdade ao Espírito Santo nesta noite. Em nome de Jesus, ó Deus de amor. Amém e amém. Amém, queridos? Boa noite, igreja. Eu vou chamar a Sidney para me dar um apoio nesse momento. Mas tá bom. Queridos, nós sabemos que nesse momento assim muitas pessoas vão para a praia, mas eu tenho certeza que muita gente está em casa assistindo essa live aqui. Mas que vocês possam abrir seus corações nessa noite para receber o que o Senhor tem para vocês. Para nós, na verdade. Amém? Queridos, nós vamos falar hoje sobre um homem que também andava com Deus, chamado Noé. Nós vamos falar sobre a vida de Noé. Hoje é quinta-feira e às quintas-feiras a gente traz algo voltado para a família. Então nós vamos trazer algo para nós, para as nossas famílias, né? E eu vou falar para vocês sobre como salvar a nossa família. Nós sabemos que o inimigo tem tentado destruir as famílias. Vários casamentos estão sendo acabados porque o inimigo tem entrado dentro das casas. E muitas das vezes os casais não estão preparados quando o inimigo entra. Então, através da vida de Noé, Noé mostrou para nós algumas coisas que nós podemos fazer na nossa casa para que tenhamos força durante os momentos de lutas, de dificuldades, durante os momentos na qual o inimigo entra e tenta destruir a família. Porque nós sabemos que o mundo do jeito que ele está, o inimigo ele entra e às vezes quando o casal está até forte, é um casal que ora, é um casal que está firme, aí o inimigo ele faz o quê? Ele ataca os filhos, porque o filho ele é mais frágil, ele é mais fraco. E aí o inimigo ele sabe onde atacar dentro da família, para que dessa forma a família caia. E nós estamos vendo quantos jovens sofrendo com problemas de depressão, de angústia, jovens que estão começando as suas vidas, que não têm tantas preocupações quanto os pais, mas eles já estão sofrendo. E aí você fala assim, mas o que esses jovens estão sofrendo, que estão tendo problemas de depressão? São as coisas desse mundo. Os jovens, eles veem tantas coisas na TV, tantas coisas nas redes sociais, que às vezes ele não sabe, mas quantas coisas ruins o jovem, ao estar vendo as redes sociais, vai entrando para a mente dele e vai embaralhando tudo. E ele não sabe por que, às vezes, que ele está com depressão. Porque, às vezes, é uma família boa, são pais bons, ele está numa boa escola, ele está caminhando bem, está dentro da igreja, e você não sabe de onde veio uma depressão, de onde veio uma angústia, de onde veio uma tristeza. E aí eu fico lembrando do meu tempo, quando eu era criança, eu não tinha tempo para pensar em coisas de depressão. Mas como? Porque eu tinha tempo para brincar, eu tinha tempo para estudar. O nosso tempo era diferente do tempo dos jovens de hoje. O jovem de hoje, se você for perceber, vocês que são pais, grande parte da vida dele está agarrada no celular. É mentira que eu estou falando? Pois é, vocês podem analisar para vocês verem que grande parte da vida dos seus filhos, dos nossos filhos, é com o celular na mão. E aí nós estamos vendo, mas a tecnologia chegou. Sim, ela chegou. Mas se nós não colocarmos limites em certas coisas, essa é uma entrada para que haja destruição dentro da casa. Mas eu quero trazer para vocês sobre a vida de Noé. Queria que vocês abrissem as suas Bíblias em Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 5, na qual Noé vai mostrar para nós, ele com a família dele, como nós devemos viver. Como viver de uma forma
na qual você possa caminhar e você possa salvar a sua família. Porque ele mostra para nós 3 pontos para nós, na qual ele utilizou junto com a sua família, e assim a sua família conseguiu se manter durante um momento tão difícil da nossa humanidade, na qual o nosso Deus ele destruiu toda a humanidade e deixou simplesmente 8 pessoas vivas dentro de uma arca cheia de animais. E a palavra do Senhor fala assim, abrir aí, Gênesis capítulo 6, versículos 5 ao 22. A palavra do Senhor fala assim, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei parecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e as calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em um dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo. Ser-te-á para alimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Senhor Deus, mais uma vez nós te agradecemos nessa noite. E eu te peço no nome de Jesus, que tu, Pai, traga para a tua igreja aquilo que o Senhor mesmo separou para nós. Que eu seja apenas o instrumento, que diminua eu para que cresça o Senhor. É a oração que eu te faço no nome de Jesus. Queridos, quando a gente vê falar aqui da vida de Noé, a gente vai entender algumas coisas. Primeiro, que a vida de Noé foi uma vida bem difícil. Noé, Deus falou para ele que ele pregasse a humanidade para aquele povo, que aqui a Bíblia falou que era um povo mau, um povo cruel, era um povo violento. Eles matavam pessoas assim facilmente. Era um povo que estava totalmente corrompido. Então a palavra do Senhor fala aqui que Deus, na verdade, ele se arrependeu de fazer. Na verdade aqui, esse termo, se arrependeu, ele é para que nós entendamos, porque Deus, ele já sabia de todas as coisas. Então Deus não se arrependeu, na verdade, porque ele sabia tudo que iria acontecer. Onipotente, onisciente, ele sabia de tudo que iria acontecer. Mas ele falou que se arrependeu no sentido para que nós, humanos, entendêssemos a tristeza de Deus com a humanidade na qual estava naquele momento. E nós hoje estamos passando pelo mesmo momento que daquela época de Noé. Se nós pararmos para vermos o quanto a humanidade está ruim, se você parar e notar
Quantos países estão invadindo outros países, matando pessoas simplesmente por nada, fazendo lutas que não tem nada a ver, que não tem sentido. Nós estamos vendo países que entram em outros países para destruir simplesmente o país, para se tomar o petróleo. Nós vemos as pessoas de hoje, muitas das vezes, quantas pessoas, se ela puder fazer o mal, ela faz para destruir o outro. Quer ver uma coisa simples? Nós sabemos que as pessoas que trabalham dentro da sua própria empresa, tem pessoas que às vezes ele quer te destruir para ele poder crescer. Tem pessoas que querem passar por cima dos outros para poder crescer na empresa. Tem pessoas que até dentro da igreja, eles querem queimar outro irmão para poder crescer em ministério. Gente, o nosso mundo está dessa forma. Infelizmente, o mundo ele está muito cruel. A violência está tremenda. Nós temos grandes sinais nós estamos vendo de quão mal está o nosso mundo. Tanto é que vocês viram uma grande pandemia, que não foi uma pandemia simplesmente numa cidade ou num estado, ou num país. A pandemia, ela dominou o mundo inteiro. Por que isso? Porque Deus falou que teríamos sinais. Os sinais estão aí, as guerras estão aí. O coração do homem está ficando frio. Quantos de vocês, muitas das vezes, passam no centro de Campos dos Goytacazes e às vezes você vê um mendigo, simplesmente você passa por ele e ele está lá? Quantas vezes você passa por uma pessoa pedindo, você vira o rosto para o lado? O nosso coração está ficando muito frio, gente. Nós não tínhamos que ser assim, mas o mundo está ficando assim. O mundo está ficando com um coração tão frio que muitas das vezes ele está chegando perto da gente e está nos contaminando. Obrigado, varão. Deus abençoe. Nós estamos vendo pessoas ao nosso lado, familiares, pessoas dessa forma. Vocês sabem que dentro da família de vocês, assim como tem na minha, tem pessoas da minha família que é má. Você pode falar com ele, você pode explicar para ele, mas o pensamento dele é aquele, e ele acha que daquela forma para ele está certo. Eu passo por uma luta tremenda, sabe por quê? A minha mãe não me aceita como cristão, como evangélico, olha só. Ela, em vez de levantar as mãos para os céus, que o filho se entregou ao Senhor e que está seguindo o Senhor, ela não concorda, porque tem uma outra religião, e por ela ter uma outra religião, ela não aceita que eu tenha da minha liberdade. Vocês verem que o problema não está só dentro da minha casa, o problema está dentro das nossas casas. Infelizmente, as nossas famílias, nós temos pessoas que ainda não foram salvas. E é uma luta que nós temos que ter para trazer aqueles das nossas famílias que ainda não foram salvos, tentar trazê-los. Assim como Josué um dia falou que eu e minha casa serviremos ao Senhor, nós também temos que falar isso. Temos a certeza que toda a nossa casa servirá ao Senhor. Esse é o meu propósito, que toda a minha família, ela se entregue ao Senhor e que esteja com o Senhor. Esse é o papel da família. Mas e Noé? O que aconteceu com Noé? Primeiro, o que acontece? Noé, com 500 anos, ele começou a ter seus filhos. Imagina, um homem com 500 anos. Naquela época, os homens viviam mais, porque era raça ainda pura, mais do que hoje. Com o tempo, Deus retirou e falou que a gente, no máximo, teria 120 anos. Mas naquela época se vivia muito. E Noé começou a ter filhos aos 500 anos. E aí, ele teve 3 filhos, conforme eu falei para vocês, e quando ele teve 600 anos de idade, 100 anos depois, Deus fala para ele que era para ele entrar para a arca. Então, nesse período de 500 anos até os 600 anos, Noé estava construindo a arca. A gente não tem um tempo exato de quantos anos foi construída a arca. E alguns teólogos e estudiosos falam que foi entre 40 e 60 anos de construção. Eles falam que os filhos de Noé tinham cerca de 30 a 40 anos, se casaram, e quando ele começou a construir, foi mais ou menos quando os filhos tinham entre 30 e 40 anos. E se aos 600 anos de idade, que foi mais ou menos uns 60 anos depois, ele começou a entrar para dentro da arca, então é de 40 a 60 anos mais ou menos. Então foram décadas construindo a arca. Imagina você pegar a sua família e mudar. Foi mudado totalmente a sua casa no sentido de um trabalho. E aí eu quero trazer para vocês que chama-se união no trabalho. Noé, ele uniu a família.
A família dele era unida em torno de um trabalho, que era o trabalho de construção da arca. E aí eu quero trazer para vocês, dentro das suas casas, como é na sua casa, com a sua família, como é essa união de trabalho, que tem o pai que trabalha, a mãe que trabalha, muitas das vezes a mãe também trabalha fora, são essas rotinas, tem que cuidar dos filhos, e os filhos também, você dá alguma rotina para o filho ajudar, como é a rotina da sua família? Como você tem planejado essa rotina? Será que é uma rotina de união de trabalho ou é cada um por si? Porque se a família for cada um por si, vocês não vão andar muito. É igual eu costumo dizer, quando nós estamos num barco, se todo mundo remar no mesmo sentido, o barco vai fácil. Agora, se essa casa for uma casa dividida, na qual não tem união, na qual o marido fala, o meu dinheiro é meu, o seu dinheiro é seu. Isso tem muito dentro de algumas casas. O meu dinheiro é meu, o seu é seu. E aí, na hora de divisão, de pagar a conta, a briga é feia. E aí traz problemas e dificuldades dentro do lar. Agora, quando eles sabem que o dinheiro é nosso, a casa é nossa, tudo que vamos comprar é nosso. Se tem uma união no trabalho, uma união na divisão de comprar coisas, de pagar coisas, se a família ela tem essa união dentro da sua casa, as coisas vão andar. Vocês vão remar para o mesmo lugar. Agora, se houver divisão, não vai dar certo. E Noé com a sua família, o que eles fizeram? Imagina uma construção de uma arca, na qual Deus falou para ele uma arca imensa para ser construída. Somente Noé, sua esposa, os 3 filhos e as 3 noras. Então, cada um deles com certeza tinha algo a se fazer. Eles trabalhavam unidos, cada um sabia o que tinha que fazer. E se nós fizermos isso dentro do nosso lar, se cada um souber a sua parte que cabe para si dentro da casa, tudo vai ficar mais fácil. Agora imagina uma mãe. Eu vou fazer a minha esposa, por exemplo. A minha esposa trabalha fora e trabalha dentro de casa. Imagina se os meus filhos não ajudarem dentro de uma casa. Se ela não tentar dividir a rotina dela com a gente, para que possa ajudar. Se ficar tudo sobre as costas dela, o que vai acontecer? Ela vai ficar doente, vai ficar cansada, vai ficar destruída. Por quê? Porque se nós não ajudarmos enquanto família, ficar só nas costas dela, porque a gente sabe que a mulher tem 2 rotinas. Ela tem o trabalho fora de casa e o dentro de casa. O homem, geralmente, ele tem só o fora de casa, que dentro de casa, às vezes, ele dá um apoiozinho aqui, um apoio, mas a casa, a gente sabe que é a mulher que cuida. Então, se a família souber dividir o trabalho, eu falo muito com a minha esposa, ó, ensina a Laisa a cozinhar. Já está aprendendo, né, Laisa? Ensina a cozinhar, ensina a arrumar a casa, ensina a fazer as coisas. Não só para ajudar dentro de casa, mas sabe por quê? Porque um dia ela vai se casar. E um dia vai ser necessário que ela saiba fazer. Porque se ela não souber fazer, e se juntar com um homem também não sabe fazer, e aí ele conta que ela vai fazer, ela não sabe nem fazer comida, como é que vai ser? E se ela se casar com um homem que não tem uma condição financeira boa? Ela vai ter que fazer comida. E se ela não sabe fazer, como é que vai fazer? Vai querer que o homem compre a comida fora? Não é assim. Por isso que essa união dentro da casa tem que ser uma coisa conversada entre as famílias, para que dessa forma haja uma união. Porque, irmãos, vocês devem ter visto quantas pessoas se separaram durante a pandemia. Sabe por quê? Porque o homem é acostumado a sair, trabalhar e voltar em certa hora. A mulher saía, trabalhava e voltava. As suas rotinas corridas. E quando muita gente teve que ficar dentro da mesma casa durante muito tempo, eles já não sabiam mais conviver um com o outro. Sabe por quê? Porque a vida era tão corrida que, às vezes, quando você ficava muito tempo junto, quantos casais se separaram porque falou assim, eu não aguento mais ouvir a minha esposa falar no meu ouvido. Eu não aguento mais meu marido o dia inteiro sentado vendo televisão. Estava assim, gente. Um não estava aguentando o outro. Vocês passaram por isso, vocês sabem o que eu estou falando. E muitos casais começaram a ter atritos porque não souberam conviver dentro de casa durante muito tempo. Conviviam pouco tempo. Chegavam à tarde, no final de seus trabalhos, 5 horas da tarde, 6 horas, chegavam a família. E aí eles só tinham aquela convivência, jantava, no outro dia, todo mundo saía de novo. Agora imagina as pessoas dentro de casa o dia inteiro, um com o outro. Não souberam conviver. Noé passou mais de 1 ano dentro da arca, irmãos. Mais de 1 ano. Ele ficou 7 dias aguardando quando entrou com os animais. Depois ficou 40 dias, que teve 40 dias e 40 noites de chuva. E depois mais 1 ano, até que a água descesse
e que Deus mandasse eles saírem da arca. Então você imagina ficar uma família 1 ano dentro da arca, só trabalhando. Eu queria que vocês imaginassem uma arca lotada de animais. Vocês já foram com certeza em exposição de animais. Já viram quando vocês vão em exposição de animais, na qual vocês vão onde fica preso os animais, que aí, por exemplo, tem muito cavalo ou muita vaca, aquela quantidade de cocô de vaca ou de cavalo? Já viu o odor que dá? Agora imagina uma arca lotada de animais e eles que tinham que limpar. Como seria isso? Imagina, irmãos. E só tinha uma saída, que era no alto. Então eles tinham que catar tudo aquilo, subir numa entrada de um côvado que tinha no alto, abertura do alto, subir nas escadas, que a arca tinha 3 andares, conforme foi falado aqui. 3 andares, irmãos. E aí os animais maiores ficavam embaixo. Imagina a quantidade. E aí, e se eles não fossem unidos? Falassem, eu não vou fazer, não vou catar nada. Eu estou trazendo isso para as nossas famílias. Porque muitas das vezes, o jovem não quer ajudar. Às vezes o jovem acha que a obrigação é da mãe, que a obrigação é do pai. Pô, pastor, está pegando pesado com a gente jovem, né? Não, queridos, eu não estou pegando pesado. É porque, infelizmente, eu vejo isso no meu lar. E sei que nos nossos lares isso acontece. Isso é para a gente ver que nós temos que nos ajudar. Porque se você divide um trabalho dentro de uma casa, fica leve, fica mais fácil para todo mundo. Se tem 4 tipos de trabalho a ser feito, divide por 4 pessoas, é 1 para cada pessoa. Agora, se tiver uma só para fazer, é 4 para 1. É mais para abrir a mente de vocês, para que todos nós possamos ser unidos no trabalho. Que eu possa ajudar minha mãe, que eu possa ajudar minha tia, se eu estou morando com ela. Se todo mundo dentro da casa puder ajudar, essa união dentro de casa, no trabalho, vai trazer força para a família. Então, Noé soube trabalhar essa união. Ele trouxe a união e essa união ajudou. A família de Noé, ela trabalhou junta antes do dilúvio, para a montagem da arca. Vários anos, de 40 a 60 anos, imagina. 40 a 60 anos para construir uma arca. Aí você para e avalia assim, você gastar 40 a 60 anos da sua vida construindo uma arca, fala, isso é vida? O jovem vai falar, mas eu vou ficar 40 a 60 anos para construir uma arca? 40 a 60 anos, irmãos. Mas aí é que eu quero trazer. A união fez com que estivessem juntos durante todo o momento de luta de Noé. Era uma preparação para o dilúvio. Se não construíssem, eles mesmos também morreriam. E aí essa união deles conseguiram montar a arca. E olha que a gente já viu falar do Titanic. O Titanic foram vários engenheiros que construíram. E o Titanic afundou. O Titanic, na época, era o navio mais bem feito, mais caro do mundo. Feito por engenheiros, grandes engenheiros. E um dos engenheiros ainda falou assim, ó, esse barco só afunda aqui só se Deus afundar ele, porque ninguém afunda ele. Isso eu fui procurar ver, era verdade o que esse engenheiro falou, que só Deus podia afundar o navio. Está vendo? A soberba do homem. E a arca de Noé foi construída por quem? Noé e sua família. Por acaso Noé e a família dele eram engenheiros? Eram fabricantes de barcos ou de navios? Não. Mas eles tinham o melhor de tudo, que era Deus à frente de tudo. Porque quando Deus está à frente da sua vida, as coisas caminham, irmão. Toda vez quando você for fazer algo e você colocar Deus à frente, ninguém segura. A arca passou por um grande dilúvio, olha só, um grande dilúvio. 40 dias e 40 noites de chuva intensa, forte. Aí a gente vê o quanto a arca conseguiu se manter. Com grande chuva, uma forte chuva. E ela aguentou. Por quê? Porque foi o próprio Deus que mandou que fizesse. Quando Deus te mandar fazer algo, pode fazer, irmão. Pode fazer que é certo. E Ele mandou fazer do jeito dele, da forma que Ele queria, e nada aconteceu. E se nós tivermos as nossas famílias unidas, no sentido de trabalharmos juntos dentro da nossa casa, a sua família vai caminhar. Ela vai caminhar. Porque não tem como perder se vocês estão juntos. Não tem aquela frase que fala que juntos somos mais fortes? É assim que funciona. Outra coisa que foi muito utilizada por Noé foi a paciência nas dificuldades. Vocês acham que Noé teve dificuldade?
para fazer a arca? Ou acha que foi fácil? O que vocês acham? Foi difícil, irmãos. Porque ele era um agricultor. O agricultor construiu uma arca. Ele teve que aprender a mexer com madeira, virar um carpinteiro para poder fazer uma arca. Ele teve que aprender. Deus falou para ele como que tinha que ser, mas ele que teve que se virar para cortar as árvores, para trazer as árvores para o local que ele ia construir. Teve que começar a passar a faca, ou a foice, ou a ferramenta que ele tinha, para ir estar preparando a madeira para ficar da forma que Deus falou. Mas ele que teve que trabalhar. Imagina a paciência durante essas décadas para a construção. E aí? Será que dentro da sua casa há paciência? Ou a gente está querendo as coisas para agora? Porque até a gente está ficando junto com os jovens, né? Que os jovens, eles são chamados de Z. Z porque eles querem tudo para agora. É tudo para agora ou para ontem. O jovem que ele entrar na faculdade, eu estou falando de estudos, tá? Não estou acusando ninguém, não. Isso são estudos. Eu estou fazendo psicologia na faculdade e eu aprendi lá uma coisa que está acontecendo muito com os nossos jovens, que são chamados de Z, é que eles querem tudo para ontem. É tudo rápido. Ele quer entrar na faculdade e já quer se formar. Ele já quer entrar no trabalho e já quer ganhar bem. É a turma que chegou que tem que ser tudo para agora. Tudo para esse momento. Eles não podem esperar. A ansiedade nos jovens está tão grande que eles querem a coisa para agora. Tem que ser agora ou para ontem. Não pode demorar. Então, esse tipo de coisa que está acontecendo com o jovem, a ansiedade, essa angústia, muito tem-se nisso. Porque as redes sociais trazem que tudo... É tudo bonito, né? Você olha nas redes sociais, a pessoa tira uma foto lá bonita, né? Eu não vejo ninguém postar comendo arroz com feijão. Alguém já viu? É porque nós estamos mentindo até nas redes sociais. Você só posta coisa sua quando está bom. Aí você vai à praia e tira a foto lá. Pá, na praia. Aí com um pratinho bonitinho, aí você tira a foto. Aí você está mostrando. Para quê? Eu quero é que pensem. Para que isso? É porque muitas das vezes, a gente quer viver com aparências. Porque as pessoas estão vivendo muito de aparências. As pessoas ficam colocando coisas nas redes sociais, o cara mostra um carrão, o cara mostra uma casona, e aí isso faz com que o outro veja e com que ele também queira aparecer de alguma forma. Pode notar para vocês verem. E há uma grande ansiedade do jovem para se mostrar em algo, para se colocar em algo, para se colocar no meio, para aparecer para os colegas, para ser aceito entre um grupo de pessoas. E aí ele acaba fazendo coisas para entrar no meio. Muitas das vezes nós também fazemos isso. Você quer entrar no meio de uns amigos que você tem, do trabalho ou da faculdade, da escola, tem um grupo, que você acha até um grupo maneiro, legal. Você quer entrar, mas para você entrar, você tem que fazer algo que eles fazem. E muitos deles fazem tipo de coisas, se mostram nas redes sociais, e você começa a fazer aquilo por quê? Uma necessidade de entrar naquele meio. E nós estamos vivendo com isso. Uma necessidade de mostrar algo que não precisa. E aí, todo mundo está passando por essas lutas, essas dificuldades. Por quê? Porque nós estamos mostrando o que não precisa. Será que nós temos paciência na nossa casa? Para cuidar das nossas pessoas, dos nossos jovens, para cuidar da nossa família? Será que você está sendo paciente na sua casa, no seu lar? Ou você chega irritado todos os dias? Porque a gente tem que aprender também, quando a gente... No meu trabalho, ele é um pouco estressante. E aí, se eu levar o estresse da minha casa do meu trabalho para dentro da minha casa, eu vou afetar a minha casa. Eu vou deixar a minha casa meio desconjuntada. Então, a gente tem que aprender... É difícil, mas a gente tem que aprender a separar o trabalho da casa, assim também como as coisas da casa eu não posso levar para o trabalho. É difícil, gente. Mas a paciência tem que fazer parte da nossa vida. A paciência fez parte da vida de Noé, da família todinha. A família todinha teve que ter paciência para fazer aquela arca, passar o betume, depois a paciência para separar todos os animais, colocar todos aqueles animais na arca. Imagina quanto trabalho de uma vida. Quantos anos que foi de sofrimento? Foi sofrimento, irmãos, porque não foi fácil. Foi vida de sofrimento. Eu avalio que com certeza foi sofrimento. Se dedicaram tanto para a construção de uma arca, para um trabalho que Deus falou que eles tinham que fazer. Mas tiveram paciência.
esperaram no Senhor, fizeram tudo que o Senhor falou. O que isso quer dizer? Que muitas das vezes na sua vida, você não vai conseguir aquilo na hora que você quer. Às vezes vai ter que ter muita luta para você conquistar. Porque a vida não é fácil, irmãos. A vida é difícil. A gente demora, às vezes, para se formar. Você estuda até o 9º ano, faz mais 3 anos de 2º grau, que aí já são 12 anos, e depois faz mais 5 de faculdade, 17 anos, às vezes, para você se formar numa faculdade para poder trabalhar. Imagina, 17 anos de estudo. Foi fácil? Não foi. O jovem teve que lutar bastante para chegar no final ali e conseguir. Ainda vai ter que lutar por um emprego, porque hoje a luta é difícil, é muito difícil. Então, não vai ser fácil para ninguém. Não vai ser fácil. E aí é que tenha paciência na sua vida. Porque se você não tiver paciência para galgar, subir degrau por degrau na sua vida, para conquistar as coisas que você quer, vai ficar difícil. Se nós formos impacientes em conquistar algo, vai ficar difícil. Porque a impaciência faz com que você caia. Agora, a paciência, de acordo, vamos fazer de acordo, vamos planejar e vamos fazer. Olha quanto tempo está fazendo ali a construção, a obra ali. Está sendo fácil? Não está sendo fácil. Está sendo difícil. Um dia de cada vez. E estão trabalhando, e estão fazendo. É difícil, irmãos. Tudo na nossa vida é difícil. E nós, sabendo disso, que as coisas são difíceis, e você tendo a devida paciência, caminhando de acordo, você vai conquistar. Mas para conquistar, você tem que ter essa paciência. Você tem que saber que você precisa. E aí, nos momentos de lutas e dificuldades, o que eu posso fazer para facilitar a minha vida? E aí, o que você tem feito para facilitar a sua vida em meio às suas lutas que você tem passado? É difícil, irmãos, a nossa luta do dia a dia. Antigamente a gente falava que matava um leão por dia, né? Agora a gente está matando 2, às vezes 3 leões por dia. Porque está difícil para todo mundo. A luta está grande. Mas se você for paciente, planejar o seu futuro, planeja o seu futuro. Porque quando você planeja o que você quer, e vai com paciência, passo a passo, quando você perceber, foi. Eu, quando comecei a fazer agora psicologia, falei assim, vai demorar 5 anos esse negócio. Já estou no 8º período, passou assim, Porque, se vocês perceberem, parece que os dias estão voando. Nós já estamos quase no final de janeiro. Já vamos entrar em fevereiro, olha. O ano como é que está indo? O ano passado, para mim, foi muito rápido. Não sei por que causas d'água. Parece que está sendo mais rápido. Sabemos que são as 24 horas. Mas está assim, de uma forma que está voando. Mas quando vocês planejam, têm paciência e vai galgando aquilo que vocês querem, a família unida, com certeza, vai ficar mais fácil alcançar aquilo que cada um com a sua família quer. Vocês já planejaram, não sei se já fizeram isso, já planejaram como alcançar alguém da sua família que ainda não é do Senhor? Já planejou como chegar nessa pessoa? Porque às vezes você mesmo não consegue, mas um outro colega seu consegue chegar nessa pessoa. E aí você tem que utilizar de estratégia. Qual a estratégia que você está utilizando para ganhar as almas de alguém da sua família que ainda não se entregou? Utilize de estratégia. Pense, use da tranquilidade, da paciência, calcule. Veja, peça ajuda para alguém. A dona Maria Sueli me chamou, antes de ontem, para ir na casa de um senhor aqui atrás da igreja. Um senhor que está com câncer. O senhor Johnny. Mora ali atrás ali. E aí esse senhor Johnny, ele está acamado. Está com câncer e o câncer já pegou a garganta dele toda. E ele já não consegue mais andar, porque ele está com problema nas pernas também. E ele teve um problema no coração, um problema cardíaco, fez uma cirurgia cardíaca, mas agora ele já está melhor. Mas agora ele está com câncer. E aí ele estava totalmente desmotivado. E a irmã Maria Sueli falou se eu podia ir com ela visitar. Eu falei assim, não, irmã, a gente vai lá visitar. E o homem, aí imagina, um homem que já está com 70 anos de idade, ainda está novo, mas está com câncer, acamado, a esposa deixou, e está ali acamado. E o filho que tem ajudado. O que um homem desse espera? O que se falar para um homem desse, para ele acreditar que existe um Deus? Porque ele estava assim, irmãos. O homem estava de uma forma,
na qual ele não queria saber de mais nada. E aí, o que falar para um homem desse? Que já está com câncer e a gente sabe que não se tem muito tempo, e ele também sabe disso. E aí ele estava meio rancoroso, meio triste, e aí nós oramos com ele, e aí eu contei um pedacinho para ele, para falar para ele da história de Jó. Olha só, estou falando uma coisa, mas estou trazendo outra. Por quê? A família se destruiu porque o homem ficou doente. Olha só. E quando nós nos casamos, nós falamos na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. E aí a esposa, porque o homem ficou doente, não quer ficar com o homem. Aí separou, deixou o homem no quarto para o outro. Olha como estão as famílias. E aí esse homem triste falou para a irmã Sueli, falou, não existe Deus, porque se Deus é bom, por que eu tenho que passar por toda essa luta? E aí eu falei para ele sobre a história de Jó. Falei assim, olha só, o senhor já viu falar da história de Jó? Mais ou menos. Aí eu li para ele a história de Jó, e aí ele ficou prestando atenção, porque se você for parar para analisar a vida de Jó, que era um homem íntegro, um homem fiel, um homem reto, como pode um homem bom do Senhor passar por tudo aquilo que já passou? Nós que conhecemos a palavra do Senhor, às vezes vocês podem se perguntar, por que Jó teve que passar por tudo aquilo, não é? Porque muitas das vezes nós temos que passar por certas lutas e certas dificuldades. Muitas das vezes vocês devem se perguntar, poxa, eu estou passando uma luta ferrenha na minha casa. Eu não sei por que eu estou passando por essa luta. Eu tenho orado tanto ao Senhor, eu vou aos cultos, eu participo de todas as coisas da igreja, eu sou um dizimista fiel, sou uma pessoa boa, por que eu tenho passado por isso? Muitas das vezes nós nos perguntamos isso, irmãos. Da mesma forma que aquele homem perguntou, eu não fiz mal para ninguém, por que eu tive que passar por essas lutas e agora eu estou passando por isso? E quando eu contei a história de Jó para ele, e falei do porquê da história de Jó, porque a história de Jó tem um porquê, ela tem todo um porquê. Jó sofreu tudo aquilo, mas foi para a glória do Senhor, e o Senhor deu para ele tudo em dobro. Mas o maior de tudo na história de Jó, sabe o que é? Foi a fé de Jó. Porque Jó, mesmo passando por todas as lutas, por todas as dificuldades, foi um homem paciente, por isso que a gente fala paciência de Jó. Ele foi um homem paciente, sofrendo, sem reclamar, foi aguentando, foi fiel ao Senhor, e a fé dele o manteve. E olha que ele era um homem só que só ouviu falar de Deus. Ele nunca tinha conhecido a Deus. Tanto é que no final, ele conhece a Deus. Mas ele só tinha ouvido falar de Deus. E era um homem que acreditava muito em Deus. E aí, olha só o quanto esse homem sofreu, mas o quanto ele foi fiel ao Senhor. E é para mostrar para nós o quanto a fé ela é importante para a nossa casa. Porque se não houver fé, você não vai conseguir ter a paciência necessária para conseguir aquilo que você quer. Porque vocês vão passar por lutas assim como eu passo. Nós vamos passar por lutas. Nós vamos ter muito mais não do que sim na nossa vida. Quantos nãos eu falo para os meus filhos? Se for falar no dia de 10 vezes, às vezes 9 eu falo não. Por quê? Porque o mundo vai ser assim. O mundo vai te falar muito não. Sabe para que o mundo vai te falar sim? Um monte de sim? Vem pecar. Posso pecar? Sim. Posso pecar? Sim. Posso fazer coisa errada? Sim. Isso que o mundo vai nos dar. Mas as coisas que são corretas e que você quer galgar e crescer e conquistar, o mundo vai te falar não. Eu quero conquistar um carro, o mundo vai te falar não. Vai te dificultar para conquistar esse carro, para conquistar uma casa. Nós teremos muito não. Para conquistar uma faculdade vai ter muito não, vai ter muita luta, umas provas difíceis, tem que estudar muito. O mundo vai falar muito não. Agora, será que você está tendo essa fé para aguentar essas lutas do dia a dia? Será que a sua família ela tem lutado junto? Quando um está com um problema na família, será que todos pegam um problema e nós estamos juntos nesse problema? O problema não é só seu não, o seu problema também é meu. Será que a igreja, que é uma grande família, faz isso também? Porque é isso que nós temos que fazer. Quando eu vejo que tem um irmão, que eu estou vendo que ele está passando por uma luta e dificuldade, eu tenho que chegar nele e perguntar, irmão, você quer uma ajuda? Mas muitas das vezes a gente está vendo o irmão sofrendo e deixa ele quietinho na dele. Vou deixar ele na dele, viver na vidinha dele para lá, não vou incomodar o irmão não. Mas às vezes o irmão está precisando, sabe de quê? Só do seu abraço. Só do seu abraço. Só de chegar para ele e falar assim, irmão, nós estamos juntos, eu vou orar por você. Eu vou orar pela sua vida. Você vai conseguir. Só de você falar essas coisas, você já está ajudando muito essa pessoa.
Mas muitas das vezes a gente fica na nossa, mas eu não sei falar, eu não sei pregar, eu fico assim envergonhado de falar isso com ele. Nós temos que aprender, irmãos, de nos ajudarmos. Quando a Bíblia fala de amar ao próximo como a ti mesmo, é justamente, se eu me amo, eu tenho que ajudar o meu próximo. Mas muitas das vezes a gente está deixando o próximo de lado. Às vezes a gente está aqui dentro da igreja, eu fico observando muito. Às vezes eu tenho costume de, às vezes quando eu chego, eu tenho a mania de olhar para trás e olhar nos rostos. Isso é uma coisa que eu tenho. Talvez vocês percebam que muitas das vezes eu estou aqui na ponta, antes de começar o culto, eu olho para trás e fico observando. Porque às vezes o semblante da pessoa, ela está triste, ela está precisando de algo. Ela está precisando de algo. E não sei se vocês já notaram, às vezes eu levanto do meu local e eu vou na pessoa, só dou um abraço nela. Eu não sei nem o que ela está passando. E aí a pessoa fala, eu só estava precisando de um abraço. Só um abraço. Dentro da sua casa, a esposa às vezes só está precisando de um abraço. O seu filho só está querendo que você segure na mão dele ou abrace. Só isso. Segure o seu filho. Fala para a sua família o quanto você ama. Cuida das pessoas que você ama. Nós temos que cuidar dos nossos. E às vezes dentro da nossa própria casa nós estamos ficando frios. A correria do dia a dia está ficando uma frieza, que às vezes chega, os filhos estão lá, jogados para um lado, vendo televisão, o outro está lá no celular, chega, sai para um lado, sai para o outro, não falou nada, está todo mundo separado, dentro da própria casa. Há separação dentro da própria casa. Às vezes passa o dia e nem conversou com nenhum dos filhos. Está assim, gente. Por quê? Porque nós, com a correria enorme, nós estamos ficando assim, meio desatentos. As coisas estão passando rápido. O tempo, ele é muito necessário. Por isso, o tempo que você tem com a sua família, ele é muito necessário. O Steve Jobs, vocês devem ter conhecido, que criou a Apple, certa vez, um jornalista, ele já estava no final de vida dele, que ele pegou uma doença grave, ele já estava no final de vida, e aí o jornalista, ele, bilionário, o jornalista pegou e perguntou para ele assim, você conquistou tantas coisas, né? Mas qual uma coisa assim que você queria, assim, que você pudesse comprar com o seu dinheiro assim, que você queria hoje? Ele falou assim, uma coisa que eu queria e que não tem como eu comprar, chama-se tempo. Eu daria todo o meu dinheiro, olha o que ele falou, eu daria todo o meu dinheiro para eu ter pelo menos 1 ano de vida, porque ele já estava no final já. Ele falou assim, eu daria tudo que eu tinha para ter 1 ano de vida, e nesse 1 ano de vida eu poder fazer tantas coisas pela minha família, pelas pessoas que eu amo, que eu não fiz. Está vendo? É por isso que com o tempo que nós temos, muitas das vezes nós desperdiçamos, deixando ele escorrer pelas mãos, e o tempo vai-se embora, e muitas das vezes você deixa de falar uma palavra para a pessoa que você ama, deixa de falar que eu te amo, que você é necessário para mim, você é muito importante, você é a pessoa mais querida que eu tenho, você é um excelente amigo, você é um excelente pai, uma excelente mãe. A gente às vezes não fala. E nós temos que ter essa coisa com a gente, de aprender a falar eu te amo, de abraçar, de beijar, cuidar daqueles que nós amamos enquanto nós os temos. Porque depois que morreu, não adianta você falar, nossa, aquela pessoa era tão boa. Agora já foi, filho. Já era. Mas Noé, ele soube trabalhar isso tudo com os filhos dele e com as noras. E uma outra coisa muito boa que eles tiveram é a criatividade para superar a rotina. Porque como foram décadas fazendo a mesma coisa, uma curiosidade sobre a família de Noé foi que tudo era muito novo para eles. E mesmo assim não estranharam, nem se deixaram abalar. Tiveram que aprender muita coisa que nunca tinham feito antes. O tempo todo confiaram em Deus e obedeceram às suas ordens. A rotina da família de Noé foi mudada e priorizando a construção da arca. A vida deles era uma, cada um com a sua família, os filhos de Noé já eram casados, e aí Noé falou assim, ó, vem para cá, filhos, nora, que nós temos um trabalho a fazer. Eles tinham a vida deles, mas Noé os chamou porque falou assim, ó, nós temos um trabalho a fazer. Mudou totalmente a vida da família. A família deixou de viver as suas vidas para viver a construção da arca. E aí, o que a gente traz para nós? A vida nossa é uma rotina. Todo dia você tem que sair para trabalhar, sai de casa,
vai para o trabalho, trabalha o dia todo, chega em casa você tem a sua rotina de casa também para fazer. Rotina de mulher, então, para mim é horrível. Se eu fosse mulher, eu estava perdido, porque eu ia querer trabalhar fora, não ia querer trabalhar em casa não, porque é uma rotina muito ruim. Porque limpa e está sujo. Limpa e está sujo. Porque, e ainda mais lá em casa que está em obra, areia, pó, cimento, tudo para todo lado. Ela limpa, daqui a pouco vira uma massa, aquela poeira aí entra para tudo para dentro de casa. E aí a rotina da mulher, que rotina. Arruma a cozinha, faz comida, aí depois de fazer comida, lava toda a louça, meu Deus do céu. Então, é uma rotina na nossa vida. Mas e aí? Como é que tem sido a sua rotina? Será que você está sendo criativo ao trabalhar, ao fazer as coisas dentro da sua casa, para que essa rotina não fique uma coisa cansativa? Porque é cansativo, irmãos. Como será que Noé fez com essa rotina para que dessa forma não ficasse assim? Olha só, eles criaram formas de acender o fogo sem deixar incendiar o barco, que era de madeira e era rejuntado com betume, que é inflamável. Betume é o resíduo de petróleo. É aquela borra grossa, que ela é tipo, ela calafeta, ela tampa e impermeabilizante, não deixa a água passar. É do petróleo. Então imagina eles trabalhando, cada um com os seus trabalhos, naquela rotina, o que fazer para que essa rotina não estrague a família? Porque a rotina estraga a família. E aí se o homem e a mulher não souberem trabalhar, porque às vezes tem dia que eu ouço assim, hoje eu não estou afim de fazer comida não. Minha esposa fala, tadinha. Trabalhou o dia inteiro, arrumou a casa, foi pelo amor de Deus. A casa não vai dar. Se eu for fazer comida agora, eu já estou quebrado, que eu arrumei a casa o dia inteiro. Tá bom, amor, então vamos almoçar fora. Vai fazer o quê, né, amor? Você fica feliz, não fica? Ela fica feliz. Por quê? Nós temos que mudar a rotina. Nós temos que fazer algo para agradar. Ah lá, ficou com a cara feia para mim. Está me entregando. Mas é isso, irmãos. A gente tem que fazer coisas na qual... Quer ver outra coisa? Talvez até para a gente quebrar um pouco o clima. Quando a gente vem aos cultos, depois dos cultos, a gente combinou, não, vamos lanchar. Vocês fazem isso com a esposinha? Para ajudar a esposinha? Ajuda a esposinha aí, gente. Para a esposa não ter que voltar para casa, tem que fazer comida, né? Aí os maridos levam suas esposas, né? Os namorados levam as namoradas, né? Comer fora. É uma coisinha boa. É ou não é? Lá, esposinha. Então, queridos, isso tudo são criatividade para que a rotina seja quebrada. Porque se vocês não quebrarem a rotina e ficar mesmice dentro de casa, o casal não vai aguentar. Se todo dia for a mesma coisa, todo dia, não tem corpo que aguenta, nem só o homem e nem a mulher. Os dois vão se cansar um do outro. Por isso o casal tem que aprender a fazer coisas um para o outro, na qual não seja rotina. Tem que se quebrar a rotina. De vez em quando faz uma loucura. Vamos sair? Mas assim, vamos sair agora. Não faz comida não, vamos comer fora. Vamos sair, vamos para tal lugar. Vamos passear lá no shopping, vamos lá para esfriar a cabeça todo mundo. Vamos embora. Some, vai todo mundo. Uma coisa que seja diferente, um para agradar o outro. Será que esses homens daqui estão trazendo, às vezes, quando chega em casa, dá uma rosinha para a esposa? Você recebe uma rosinha, varoa? Não? Ô, varão, leva uma rosinha aí para ela. Então, eu costumo fazer umas loucuras dessa aí. Teve um dia que eu levei minhas crianças para levar um buquê de rosa para minha esposa lá na faculdade. A mulher ficou mais vermelha que essa cadeira aí, ó. Falei com a professora lá não saiu, falou, posso fazer uma surpresa para minha esposa aqui dentro? Pode. Aí você leva um negócio desse que é uma coisa diferente, com as crianças tendo aula, olha só, foi um impacto bom. Aí as colegas todas assim, caraca, que bonito, que não sei o que tem lá. Ah, eu também quero, meu marido vai ter que fazer. Quase apanhei dos maridos, né? Mas são coisas que nós temos que fazer diferente, para quebrar o clima, para ser diferente, para que seja mais agradável dentro de casa. Nós temos que ser mais agradáveis dentro de casa. O que nós estamos fazendo para que seja mais agradável dentro de casa? Para que quebre a rotina, para que facilite, para que a família fique melhor. Tudo isso aqui, irmãos, é em prol da família. Porque se nós não trabalharmos essas coisas, olha só, Noé pensou nisso. Criatividade, olha só. E aí dividiu os trabalhos. A disposição e criatividade de Noé e seus familiares foi essencial para a sua salvação. Se não fossem flexíveis para reaprender coisas novas,
não conseguiriam se acostumar com um novo estilo de vida. Cada um sabia o seu papel naquele barco, e juntos procuravam sempre fazer o melhor para todos. Muitos casais não conseguem se adaptar com a nova rotina de vida, ou no casamento, ou quando tem filhos. Olha o que acontece quando se casam. Primeiro, quando se casam, o homem e a mulher, cada um tinha uma rotina diferente. O homem, ele tem as rotinas dele, às vezes vai malhar, vai jogar um futebol e tal. A mulher, às vezes, ela tem as coisinhas dela também, vai malhar, vai fazer uma outra coisa, vai no cabeleireiro, aí o papai paga, beleza. Mas aí quando casa? Quando casa, vai ser uma coisa totalmente diferente para os dois. E aí, irmãos, acontece muito problema em família. Sabe por quê? Porque o homem tem uma criação, a mulher tem uma criação. A mulher teve uma cultura que veio dos pais, o homem teve uma cultura que veio dos pais dele. Culturas diferentes, o homem é diferente da mulher, cada um com seus pensamentos. E agora, a partir de hoje, estão dentro de uma casa, marido e mulher. Olha só, e aí já é tudo diferente. Por quê? Porque se o homem tinha um dinheirinho dele para colocar o dinheirinho no carro para ir passear, agora ele tem que pensar duas vezes. Espera aí, agora o dinheiro que nós temos é para comprar as coisas para dentro da casa, é para nós dois, não é só mais para ele. Ah, o meu dinheiro é para academia, você não vai poder malhar mais não, porque só eu que estou trabalhando. Imagina, vai sair briga. Ah, mas eu também malhava. Ah, mas o dinheiro não vai dar. Um de nós dois vai malhar. Como eu estou trabalhando, eu que vou malhar, para manter meu corpo, para ficar mais forte. Mas e eu? Queridos, essas pequenas coisas do dia a dia é que faz com que haja problemas na família. Em pedra, vocês geralmente trupicam numa pedra grande ou numa pedra pequena? Hã? Isso, porque às vezes você não vê. São os pequenos pecados, as pequenas briguinhas, as pequenas coisas dentro de casa que vai quebrando devagarzinho o relacionamento, devagarzinho. Então a gente tem que aprender a saber conviver. A gente tem que ter essas coisas. Então, quando estão juntos, mudou-se. Agora é um para o outro. Aí nasce o filho, pronto. Mais uma coisa diferente dentro de casa. Agora, tudo é para o filho. A correria é para o filho. É isso, é aquilo, aquilo outro. Tem que comprar isso, tem que comprar aquilo outro. A correria para o filho. A cada vez que passa na nossa vida, há uma grande mudança. E se nós não soubermos lidar dentro da nossa casa com cada mudança que vai entrando dentro da sua casa, vai ter conflitos, vai ter lutas, dificuldades, que pode fazer com que o casal se separe. Por quê? Porque muitas das vezes não foram preparados por quem? Pelos pais. Por isso que os pais têm que estar. Por isso que eu falo com a minha filha que ela tem que aprender. Aprender a cozinhar, lavar, passar para ela. Vai fazer faculdade. Vamos dizer que ela passa numa faculdade que ela tem que ir para uma outra cidade. A gente está vendo que hoje é assim. Ela cismou que quer fazer medicina. Eu estou perdido. Se ela não passar na federal, estadual, é 12 mil a faculdade. Eu estou perdido para fazer isso. Então, imagina. Aí, ela passa numa federal, numa outra cidade. Ela vai morar sozinha. E se ela não souber cozinhar, souber passar, souber arrumar uma casa, como que ela vai viver sozinha no local lá? Longe dos pais? Porque não vai ter papai e mamãe. E às vezes o dinheiro do pai é para pagar o aluguel, água e luz para ela ficar lá e um dinheirinho para ela se manter. E aí como que ela vai fazer se ela não souber fazer as coisas? Então a gente tem que aprender a fazer as coisas, todos nós, para quê? Para isso. Por isso que tem divisões dentro de casa. Quando eu falei que Noé dividiu o trabalho, é para que todos nós possamos entender que quando todos trabalhamos juntos, todos nós aprendemos, ajuda dentro de casa. 3 coisinhas simples, mas que faz uma diferença enorme. Então a gente tem que aprender, ter paciência, saber trabalhar em conjunto, ajudar um ao outro, ser uma família mais unida. Temos que ser unidos, irmãos, muito unidos. A gente tem visto que o inimigo tem entrado dentro das casas numa facilidade, através da televisão, das redes sociais. E se você der brecha para coisas que o inimigo traz, e se você não estiver alerta, cai. E muitas famílias têm caído. Amém? Então, para a gente recapitular. União no trabalho, paciência nas dificuldades e criatividade para superar a rotina. 3 coisinhas simples, mas que se nós não trabalharmos essas coisas, fica difícil a família caminhar. Porque as famílias hoje têm sofrido muito.
É uma grande luta dos pais, das mães. Hoje não é igual antigamente, na qual eu podia pegar para o meu filho fala, pai, posso brincar lá fora? Não vou deixar ele brincar lá fora. Não é seguro igual antigamente. Antigamente, na minha época, era mais tranquilo, não tinha tanta loucura igual tem hoje. Hoje, se você deixar o filho lá de fora, sequestra seu filho. Ah, mas vai sequestrar para quê? Sequestra, leva ele, pode ser usado ou para prostituição ou para vender órgão. Se vocês não sabem disso, isso acontece muito. Em São Paulo, muitas crianças, elas estão sendo roubadas fazendo tráfico. Essas crianças estão sendo levadas pelo Paraguai. Eu li uma reportagem. As crianças passam pelo Paraguai e lá no Paraguai elas vão para os Estados Unidos, vão para tudo quanto é lugar do mundo onde necessita de órgão. Que aí eles pegam essa criança, fazem o exame dela de sangue, vê o tipo sanguíneo, faz o exame dos órgãos para ver se está ok. E alguma pessoa que precisa de um órgão e é compatível com essa criança, eles matam a criança para doar um rim, um coração. Olha a situação. Ou leva essa criança para prostituição. Como que eu deixo minha criança sozinha, solta? Não tem jeito. Então a gente vê o quão esse mundo está tão cruel enquanto na época de Noé. Imagina se Deus fala novamente, vamos acabar com tudo. Imagina. Mas para a gente aprender que quando a gente está junto com o Senhor cuida. O Senhor cuidou da vida de Noé. Cuidou de cada um deles. E apenas os 8 foram salvos. Imagina, toda a humanidade, somente 8 foram salvos. E aí? Se o Senhor vier, você está preparado para ir? Essa é uma pergunta que nós temos que nos fazer. Será que eu estou preparado para ir? Tem que se fazer essa pergunta. Essa pergunta eu fiz para o senhor Jones, para finalizar. Falei assim, senhor Johnny, se o senhor morrer hoje, o senhor vai para o céu? Aí ele, eu não sei. Então, esse, senhor Jones, é o grande problema da humanidade. É porque essas pessoas que não se entregam verdadeiramente para o Senhor, ela tem dúvida para onde ela vai. Ela não sabe para onde ela vai. Agora, aquele que acredita no Senhor e o escolheu como o único suficiente salvador da sua vida, esse tem um local no céu. Não porque nós merecemos, mas pela graça de Deus. Aí ele parou assim, analisou. Eu falei, o senhor quer ter essa vida eterna? O senhor quer estar com Deus lá no céu? Ter certeza que o senhor vai ser salvo? Eu falei, eu quero. Eu falei, pois é, então o senhor tem que aceitar esse Deus. E pela glória do Senhor, o senhor Jones aceitou o Senhor naquela cama ali. Glória a Deus por isso. E aí ele se entregou ao Senhor. Eu falei assim, mas como é que eu faço? Eu falei assim, o senhor não precisa ir à igreja, que eu sei da dificuldade do Senhor. Pede o seu filho, coloca no celular para o Senhor. E aí o culto nosso, ele passa no celular. Ah, passa. Peguei lá, o senhor tem aqui Wi-Fi? Tem. Baixei o Wi-Fi para ele, coloquei lá a segunda igreja lá para ele. Falei aqui, ó, só pedir para entrar aqui, ó. Quinta-feira e domingo. Domingo, 10 horas, e culto 19h30 à noite no domingo. E quinta-feira, às 8 horas, você vai ver o culto. O senhor daqui só pode estar vendo o culto. E aí o filho dele falou, não, eu vou colocar para ele estar vendo aqui. E aí ele aceitou o Senhor. Glória a Deus, a glória de Deus. Um homem que estava acamado, desesperançoso, naquele momento ele aceitou o Senhor, graças a Deus. Mas estava com o coração duro. E nós temos ficado com o coração duro. Por isso, pense naqueles da sua família que ainda não aceitou o Senhor. O que você tem feito para que essas pessoas aceitem o Senhor? Que eu quero deixar para vocês nessa noite, para que vocês pensem e traçem estratégias para que dessa forma a gente possa alcançar o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor?